Bom, pessoal, nós vamos a partir de agora trazer ao nosso canal a resolução de uma avaliação diretamente de um dos sites Detrans aí. E nós escolhemos o Rio de Janeiro. Então, a prova ela está online, nós não tivemos contato com ela antes, porque eu gostaria justamente que os nossos alunos e nossos amigos do canal passem a ter o conhecimento e a noção real do que são as questões que os Detrans, através do banco de dados, irão apresentar para vocês. Então, vamos lá. Primeira questão. O condutor que possui a CNH tem o direito de dirigir veículos automotores com até 3.500 quilos e somente no estado? Não, ele dirige em qualquer parte do território nacional. Somente no estado em que a CNH foi emitida? Também não, para os quais foi habilitado em todo o território nacional. Certamente, a letra C. E aqui está errado porque não seria para qualquer tipo de veículo, é justamente para aquele que ele se habilitou atendendo os requisitos. Próxima questão. Nós temos uma questão de legislação que é o assunto sinalização, placas de regulamentação. Então, diante da placa, informa para os usuários da via que é proibido o quê? A placa traz o significado praticamente. É proibido o trânsito de veículos automotores. A terceira questão diz que nós vamos fazer uma conversão à esquerda em uma via urbana com duplo sentido de circulação. E aí o condutor deve acionar o dispositivo indicador de direção, é uma das ações. Acender as luzes altas? Não. Dar um toque rápido na buzina? Não resolve. Nós vamos à direita e vamos aguardar o momento seguro para fazer a conversão. Ela está pedindo que para fazer uma conversão à esquerda em uma via urbana com duplo sentido de circulação, o condutor deve acionar o dispositivo indicador de direção ou encostar à direita e aguardar o momento seguro para fazer a conversão. Isso aqui geralmente se faz muito numa rodovia, mas a letra A está dizendo que basta acionar o dispositivo indicador de direção, ele teria que buscar a divisão de fluxos oposto, acionar e convergir à esquerda. É uma das questões que geralmente gera dúvida para a gente. Vamos, de forma proposital, marcar a letra D com essa dúvida da letra A, ok? Quarta questão: faróis e buzina devem ser utilizados de forma racional, responsável e respeitosa. Sobre o uso da buzina, é falso afirmar que então ele quer o errado. Não deve ser utilizada de forma prolongada e sucessivamente entre 22 e 6 horas da manhã. Isso aqui é correto, então não deve ser essa que eu vou marcar. Deve ser utilizada para fazer advertência, também está correto. Deve ser utilizada sempre em toques breves, sempre em toques breves, também é prudente. E deve ser utilizada dentro das áreas urbanas e nas vias providas de iluminação pública. Isso aqui não tem nada a ver. Então, como ele quer o falso, é essa aqui. A quinta questão traz que alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor, é ouvir música suave, isso aqui eu posso. Fazer uma refeição, tá tranquilo. Agora, conversar ao celular no modo viva voz, não, isso aqui tira a nossa atenção. Lugares conhecidos eu também posso fazer. A sexta questão traz atributos indispensáveis para se lidar com o público em geral. Atributos indispensáveis. Ser econômico, nada a ver. Respeitoso e cordial com as pessoas, gente, não vou nem pensar. Ter domínio intelectual,
Não preciso disso para ser cortês. Estar descansado também não. A sétima questão diz que há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motos. O condutor desse tipo de veículo deve evitar trafegar no limite, ele deve fazer isso, então não é essa. Para passar pela esquerda é o correto. Que o carona movimente-se acompanhando o condutor também. Circular entre faixas, isso aqui não é uma atitude correta. A oitava questão traz que quando ocorrer um mau funcionamento do dínamo ou alternador, o motorista poderá identificar através velocímetro, velocidade, manômetro, não voltímetro, ou dispositivo de lâmpada externa. Eu vou no amperímetro. Mecânica, pergunta de mecânica. Assinale a alternativa que representa a sequência correta nos procedimentos a serem adotados num acidente de trânsito. Todo acidente de trânsito, gente, a gente sinaliza, aciona e não busca movimentar. Então, a letra B, bora para as outras. Verificar as condições não é o primeiro ponto. Chamar resgate, a gente faz isso geralmente quando a gente provê a segurança ou simultaneamente. Verificar as condições para sinalizar depois está errado. A décima questão traz que contribui para preservar o meio ambiente, preservação da suspensão, manutenção preventiva de estudo. Nível de fluido não é só isso, e o uso de aditivo. Não. A décima primeira questão traz que Carlos, ao se aproximar de um cruzamento, percebeu que o semáforo não está funcionando devido à falta de energia. Então, quando não há sinalização, a regra é de quem se aproxima à direita. Nesse caso, Carlos deve saber que a preferência de passagem é de quem? Se aproxima pela esquerda? Não. Visa a primeira intenção? Não. Circula pela via menos movimentada ou se aproxima pela direita. Estão exigindo da gente os conhecimentos de regras de circulação e conduta. Quanto ao uso de luzes, a atitude correta do condutor é manter acesa as luzes. Do pisca-alerta quando sob chuva forte? Não é correto. Do farol alto nas vias urbanas dotadas de iluminação, farol baixo? Farol alto em túneis de posição à noite, quando o veículo estiver parado para fim de embarque e desembarque de passageiros. É a questão mais correta sobre o uso das luzes. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, os amortecedores e molas em mau estado podem acarretar, entre outros, capotamento de veículos em curvas? Pode. Travamento de roda? Não. Sistema de água, de arrefecimento? Não. Aumento de ruído? Não. É o capotamento. Suspensão. A 14ª questão, ao atender um motociclista com alteração de consciência após ter batido sua cabeça no chão, deve-se evitar movimentar a vítima e chamar o socorro especializado, correto. Oferecer água? Não. Apertar roupas também não. E gelo? Não. Então, letra A é a mais prudente. O condutor que vai parar o veículo no acostamento deve acionar a luz indicadora de direção, reduzir a velocidade e entrar no acostamento, correto. Finalizar a manobra e acionar a luz de alerta, ok. Acionar a luz de alerta, reduzir a velocidade e entrar no acostamento. Não, finalizando. Não. A gente primeiro a luz indicadora para dizer que a gente vai sair da rodovia. Eu vou de letra A, tá tranquilo. O estado das velas de ignição é verificada. Aí o manual do proprietário diz 10 km, 10.000 quilômetros, ok? Transitar com o veículo derramando, lançando ou arrastando sobre a via combustível que esteja utilizando é uma infração que, gente, gravíssima. E eu não vejo o fator multiplicador 3, então vamos de letra A. Não é média nem é leve. Um dos cuidados que devemos ter periodicamente com o veículo, como medida para diminuir a poluição do meio ambiente, é o quê? Verificar a água, não só deixar o motor funcionando, não, conservar o óleo do motor no nível. Isso vai diminuir a questão ambiental. Manter pé no acelerador, nada a ver.
O procedimento correto quando um motociclista está caído com o capacete na cabeça é a gente não remove. Então, remover o capacete, não. Remover, não. Ajudá-lo a sair do chão, não. Sinalizar o local, chamar resgate e verificar se respira. Márcia completou 18 anos de idade. O que ela mais deseja fazer neste momento é dar entrada nos seus processos de habilitação. O CTB dedica um capítulo para esta finalidade. Para Márcia agir corretamente, ela deve ser reprovada, nem leia o restante. Se inscrever num centro de formação de condutores, concursos opcionais de primeiro socorro e meio ambiente, opa, tá certo. Submeter a aula prática, independente lá da prova teórica, não. Categoria D não é para início. Então, letra B. Numa chuva intensa, a diminuição de visibilidade recomenda-se ao condutor usar a luz. Numa chuva intensa, luz, farol baixo. Alta do farol e trafegar em velocidade reduzida. Baixa do farol e trafegar em velocidade reduzida. Pisca-alerta, não posso. Ok? 22ª, constitui infração de trânsito o desrespeito a qualquer regra do Código ou legislação complementar. Aí traz a palavra apenas, então você já vai por eliminação, é a mais prudente aí. Existem providências a serem tomadas até a chegada do socorro especializado em caso de acidente de trânsito. Para agir corretamente, o condutor que deseja ajudar deve sinalizar o local correto, retirar objetos? Não. Estancar o sangramento por meio de torniquete? Aqui não diz que a pessoa está nessa condição aí. O torniquete tem que ter conhecimento, fazer uma avaliação precisa do estado. Eu vou sinalizar o local, inicialmente sinalizado. 24ª, em relação ao pedestre, é correto afirmar que o pedestre tem direitos e deveres. Onde não há faixa, ele deve cruzar a via no sentido paralelo ao do eixo. Está correto isso aqui. Na área urbana, sem calçada, deve ser sobre veículos em fila dupla? Não. Se eles estiverem atravessando a via sobre faixas, para esse fim, terão prioridade, inclusive nos locais com semáforo? Não. Antes de atravessar, deve olhar para os dois lados, mesmo uma única não. Então, letra A. A principal causa da colisão frontal em vias retas, ausência de sinalização, não é só isso. Conversões, não. Retorno, ultrapassagem de forma incorreta, já que é numa reta. Ao estacionar seu veículo, a distância mínima de uma esquina, gente, eu devo respeitar esquina 5 metros. 5 metros, ok. Marcos, ao dirigir seu automóvel, deixou de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança do trânsito. Ao ultrapassar um ciclista, esse tipo de infração contabiliza em sua CNH. Ciclista é gravíssimo. 7 pontos. Deixar de reduzir, gravíssimo. O candidato à obtenção da CNH cometerá uma infração grave em seu exame de direção? É uma pergunta muito técnica, porque faz parte das aulas práticas. Mas grave é não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou de forma incorreta. O aluno precisa estudar essa disciplina, esses assuntos, antes dessa avaliação teórica, porque, vez ou outra, os DETRANs traz esse tipo de conhecimento. 29ª, uma regra de segurança para condutores de motocicleta e ciclomotor é: a circulação na via de trânsito rápido é proibida? Não. Transporte de criança menor de 7 anos é permitido? Não. O condutor e passageiro deve vestir preferencialmente roupas claras. O uso do farol é facultativo? Não, é obrigatório. Então, letra C. 30ª questão. Para o DETRAN do Rio, eles aplicam 30 questões onde o candidato tem que ter 70% de rendimento. Então, aqui deve ser a última questão. Em relação aos efeitos do álcool no organismo do condutor, é incorreto. Ele quer o errado. Então, bora achar o errado? O álcool provoca diminuição ou perda do espírito crítico, isso é verdade. Melhora a coordenação motora? Não. Isso aqui está errado. Não melhora, piora.
o raciocínio fica lento, está certo, então ele quer o errado, a maioria das pessoas alcoolizadas acredita que está com reflexos de reação normais. A maioria das pessoas alcoolizadas acredita que está com reflexos. Isso é verdade, como ele quer o incorreto. Ok, bora corrigir. Provavelmente a gente pode ter errado alguma questão, mas o objetivo é apresentar para vocês a forma que o Detran cobra dos nossos alunos, né, as questões da avaliação teórica. Então, nós tivemos lá 3 erros, ok? Nós precisávamos de 21 questões, onde nós tivemos 90%. Nós acertamos 27, seríamos aprovados. O erro foi na terceira questão, para fazer uma conversão à esquerda, né? Gerou uma dúvida realmente nessa questão. Eu vejo ela um pouco mal elaborada. Então, seria acionar o dispositivo indicador de direção, mas a gente tem que se aproximar da linha que divide o fluxo. A 20ª, Márcia completou 18 anos. O que ela mais deseja fazer neste momento é dar entrada no processo. Se reprovada no exame teórico de legislação, deverá repeti-lo a qualquer tempo. Eu li a questão desatento, porque houve uma mudança. Antigamente exigia 15 dias, hoje mais não, por isso que houve essa confusão. E a 24ª, pedestre, antes de atravessar a rua, ele deve olhar para os dois lados, mesmo quando a rua for de mão única. É uma forma prudente, realmente. Onde não houver faixa, ele deverá cruzar a via no sentido. Não, não é paralelo, é perpendicular. A leitura rápida deixou passar despercebido. Ok. Então, senhores, esta é a condição de como serão as provas teóricas nos departamentos estaduais de trânsito. Na Bahia, lembro a todos que são 40 questões, onde você tem que acertar 28. Vamos nessa. Abraço a todos.